Oi, oitavo ano, bom dia, boa tarde, boa noite. Videozinho hoje sobre o socialismo, tá? Para continuar a nossa série que começou no vídeo anterior com o capitalismo. A gente está seguindo ainda os efeitos da Revolução Industrial, certo? E o surgimento do socialismo é um desses efeitos, tá? É uma dessas coisas que vão nascer da Revolução Industrial e da relação entre patrão e operários. Tudo bem? Bom, nosso videozinho poderia ser rapidinho se eu falasse o seguinte para você. Respondendo a sua pergunta, mas professor, o que é socialismo? Aí o professor responderia para você, curto e grosso. Socialismo é o contrário do capitalismo, acabou, certo? É isso. Bom, de certa forma, é isso mesmo. Então, tudo aquilo que você aprendeu no capitalismo, certo? Quando você chega no estabelecimento do socialismo, você tem o contrário das ideias, ok? Certo? Então é legal você ter essa comparação em mente. Enquanto o tio fala do socialismo, você lembra do que eu te ensinei no capitalismo. Tem uma curiosidade que é importante. Às vezes você não sabe usar qual a palavra você vai usar, porque você já leu sobre socialismo e você já leu sobre comunismo. E você já pensou que as duas coisas eram a mesma coisa e, de certa forma, elas são. Tá? Tem uma pequena diferença. O socialismo é a teoria. É isso que eu estou te ensinando agora. Entendeu? Então eu estou te ensinando o socialismo. Mas, quando a gente pegar o socialismo e colocar ele na prática, na sociedade, ele deixa de ser socialismo e ele passa a se chamar comunismo. Complexo? Não. Tranquilinho, né? Socialismo, teoria, e comunismo é a prática. Se o capitalismo é o sistema econômico da burguesia, o socialismo ele é a resposta do trabalhador. O socialismo é a resposta do operário à exploração que ele sofre da burguesia, à exploração que ele sofre do patrão e que a gente já falou tanto em sala de aula, certo? O socialismo nasce também para botar o dedo nas feridas das contradições do capitalismo, porque no futuro próximo você vai aprender comigo que o capitalismo não se sustenta sozinho. Apesar daquela não intervenção do Estado na economia, o capitalismo, quando a crise aperta, ele não se dá conta, ele não consegue viver sem o Estado. Tá? Então o socialismo, antes de mais nada, o socialismo ele é uma resposta do trabalhador à exploração burguesa, tá? E às contradições do capitalismo. Isso é fundamental. Bom, você pode dividir os socialistas, né, os teóricos do socialismo, aqueles que inventaram o socialismo, em dois grupos. Você tem, num primeiro momento, os socialistas utópicos. O que é utopia? Utopia é aquele sonho que não se realiza, tá? É aquele sonho impossível de ser realizado. E por que os socialistas são chamados socialistas utópicos? Então vamos lá. Quando você pensa na ideia do socialismo e na prática do comunismo, você pensa em sociedade igualitária, certo? Quando você pensa em socialismo, você pensa naquela máxima cristã do somos todos iguais, ok? Certo? Por que os socialistas utópicos eram chamados assim? Porque eles acreditavam, quando eles formularam suas teses, suas teorias, de que a implantação do socialismo poderia acontecer de uma forma pacífica, né? Que seria que esse sonho possível aconteceria de uma forma na qual não houvesse briga, que não houvesse discussão entre as classes sociais, que o socialismo seria implantado de uma forma pacífica. Bom, você está no planeta Terra como eu estou e a gente sabe muito bem como os seres humanos funcionam, infelizmente. É óbvio que a ideia de que todos somos iguais, ela jamais seria colocada de forma pacífica. Por isso esses caras são chamados socialistas utópicos. Quando a gente chega no século XIX, a gente vai conhecer dois caras, o Karl Marx e o Friedrich Engels.
Vamos ficar mais com Marx, tá? Mas o Engels também tem a sua parcela nesse trabalho. Esses caras, principalmente, eles são chamados de socialistas científicos. Por quê? Porque eles identificaram que a implantação do socialismo só será possível se houver a derrubada da classe superior, dessa classe que oprime o trabalhador. E quem é essa classe que oprime, que explora o trabalhador? É o burguês. Então, para os socialistas científicos, e eu estou resumindo mesmo, tá? A implantação do comunismo só seria possível com o fim da burguesia. Dramático, né? Mas é por aí mesmo, tá? Esses caras ganharam o nome de socialistas científicos, ok? Vamos voltar para a ideia dos todos somos iguais, que é isso mesmo. A ideia do socialismo, ela vai trabalhar no conceito da sociedade igualitária. Se você comparar com o capitalismo, portanto, no socialismo a gente vai ter o fim das classes sociais. Consequentemente, a ideia é que você não teria rico e não teria pobre. No socialismo, você tem a ideia do fim da propriedade privada dos meios de produção. Traduzindo, aquela ideia de que só o patrão tem a máquina, só o patrão tem a fábrica, só o patrão terá o lucro, com o socialismo e com a implantação do comunismo, isso cai por terra, isso não vai ter mais, não será mais assim que funciona, porque o socialismo acredita na propriedade coletiva dos meios de produção e na divisão das tarefas de forma igual entre os seus trabalhadores, né? Todos farão tudo ao mesmo tempo, de certa forma, todos ganharão do mesmo jeito, tá? Por isso um pouco a gente pensa em utopia quando a gente fala de socialismo, certo? Porque é o ser humano, né, cara? Desculpa, mas você sabe como eu sou pessimista quanto ao ser humano. Todos trabalhariam de forma igual na fábrica, pensaria na meta, pensaria no outro. Bom, eu duvido. Mas a teoria ela deixa bem claro que a propriedade seria coletiva desses meios de produção e aí todos trabalhariam para todos. Isso é muito bonito, cara. Você não pode negar que o conceito do socialismo ele é muito bonito. Essa ideia de sociedade igualitária é uma ideia muito profunda, muito bacana. Agora, tem mais alguma coisa que os socialistas científicos trouxeram para o debate. O trabalhador, o operário, que agora o Marx chama de proletariado, lembra que eu falei para você que eu ia te ensinar uma palavra nova? Essa aí, proletariado. Esse proletariado, antes dele conhecer o socialismo, quando ele só vivia no mundo liberal, esse trabalhador, esse proletariado, esse operário, ele era um alienado. O que é um alienado? O alienado é um ignorante, é um cara que não conhece, que não entende o nível da exploração, que não entende o quanto ele é explorado, que muitas vezes não identifica nem quem é o inimigo dele, tá? Quem tiraria o trabalhador da alienação? Um órgão, uma instituição chamada sindicato. O sindicato, tá? Que hoje serve para proteger o trabalhador nas mais diferentes classes, né, nas mais diferentes atividades. O sindicato, segundo o socialismo, seria responsável pela educação desse trabalhador. E aí vem uma coisa interessante da diferença do socialismo para o anarquismo, que a gente vai discutir na próxima aula. O trabalhador é um só, certo? Quando ele entra no sindicato e ele é educado, ele passa a fazer parte de um grupo. E aí a gente vai pensar como grupo, pelo benefício, pela grandeza do grupo e não do indivíduo, tá? É a ideia do comum, da comunidade. Quem nos ensina o socialismo seria o sindicato. E aí, outra diferença que eu vou discutir quando a gente trabalhar o vídeo do anarquismo. O papel do Estado, o papel do governo nesse processo. Enquanto você tem, segundo o socialismo, essa transição do mundo liberal para a implantação do comunismo, o Estado será usado, o Estado servirá para organizar essa bagunça, o Estado servirá para colocar as coisas nos eixos. E aí, quando de fato o comunismo estiver implantado,
O que vai acontecer com o Estado? O Estado vai sumir. Por quê? No comunismo, todos somos iguais. Se todos somos iguais, não tem que ter um Estado, não tem que ter alguém que governe. E aí você vai questionar, e a União Soviética e a China hoje? Eles são comunistas, eles foram comunistas, mas eles têm Estado. Pois é, bonitão. A gente usa a palavra comunismo para definir o que foi a União Soviética, para definir o que é a China hoje. Mas se a gente for pegar a teoria, você não pode chamar a União Soviética de comunista. Você não pode chamar a China de comunista. Por quê? Porque elas mantiveram o Estado até o fim. E no socialismo, de fato, se você estudar o Karl Marx, não haverá Estado no final da brincadeira, porque todos somos iguais. Tá vendo o tamanho do problema? Então, o comunismo nunca foi implantado de fato. O marxismo, aquilo que o Marx ensinou, nunca foi implantado. Cara, eu aposto o salário da Lúcia que não. Certo? Não vai ter nada disso, não. Não tem comunismo. Mas eles usaram o termo. Eles usaram o termo. E eles usaram parte da teoria comunista. Certo? Da teoria socialista, na implantação do comunismo. Mas, de fato, o Estado se manteve até o final. E aí, o que aconteceu na União Soviética? Você teve, por exemplo, o Stalin transformando a União Soviética numa ditadura. E não é isso que Marx fala. Quando você fala que todos somos iguais, você não está falando da ditadura de um governo sobre a sua população. O Marx fala, sim, de uma ditadura, mas a ditadura do proletariado. Uma sociedade na qual os trabalhadores darão as cartas e todos são iguais. Isso é muito bonito, certo? Mas extremamente utópico. Tudo bem? Essa aula segue ilustrada pelas setinhas. Eu gostaria que você colocasse as setinhas bonitinhas no seu caderno, fizesse bonitinho e mandasse para mim pelo Classroom. Tudo bem? O próximo vídeo vai ser mais curtinho e a gente vai trabalhar sobre o conceito do anarquismo, certo? Juízo, se cuide na quarentena, não estamos de férias, estamos trabalhando, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, beijão, se cuida.